Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia na TV, respondendo hoje o e-mail do nosso querido irmão Jorge Luiz dos Santos Tutuí, lá de São Vicente, São Paulo, que nos faz uma pergunta muito interessante sobre o Eclesiastes. Como já falamos, o livro do Eclesiastes, nós temos aqui, inclusive ele, no texto original, e ele começa dizendo assim: Dibrei Qohelet ben David Melech Birushalayim, ou seja, palavras de Qohelet, filho de Davi, rei de Israel, de Jerusalém. Na verdade, rei de Jerusalém. É uma obra, esse termo Qohelet, que é aquele que fala, segundo o termo hebraico, a Assembleia, que é traduzido como Eclesiaste, que o grego chama Eclesiaste, que vem de Eclésia, Assembleia, grupo, é uma obra que começa falando em vaidades das vaidades, tudo é vaidade. Ou seja, é uma obra que nos chama muito à reflexão, como já colocamos, porque, inclusive, ele diz aqui no versículo 4, Dor roler vedor ba, geração vai e geração vem, Vehaaretz e a terra, leolam omadet, ou seja, e a terra permanece de pé, ou continua sempre, ou a terra permanece sempre. Nós passamos e a terra fica. Em outras palavras, é isso que Salomão quer dizer aqui com essa palavra. Dor, geração, roler, uma geração vai, vedor e uma geração ba, vem. Vehaaretz leolam omadet, e a terra continua firme. É uma informação riquíssima que tem no Eclesiastes, que na verdade nos fala de reencarnação, que nós vamos e voltamos, encarnamos e reencarnamos, e a terra como se fosse um presídio que permanece ali, e o prisioneiro vai, cumpre sua sentença, volta, vai embora, mas a cadeia permanece, o presídio permanece, e a terra permanece como um planeta de expiação e de provas. E no capítulo 12, que é exatamente o que o nosso querido Luiz está nos questionando, e que nós falamos nele já na primeira parte do programa, e vamos encerrar agora, lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venha os dias da desgraça, e chegue os anos dos quais dirás, não tenho mais prazer. Então, na verdade, Luiz, o que ele está falando aqui é que se você não agradece, não se lembra de Deus na sua juventude, quando chegar a velhice, vai ser bem mais difícil, porque a gente quase sempre tem um ditado que diz que as pessoas costumam só rezar na hora da morte, e rezar na hora da morte não salva ninguém. Então, por isso que Salomão, sabiamente, nos aconselha a se lembrar de Deus enquanto somos jovens. Aí ele diz assim, antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e que voltem as nuvens depois da chuva, no dia em que os guardas da casa tremem e os homens fortes se curvam, em que as que moem, pouco numerosas, param, em que as que olham pela janela perdem o seu brilho. Quando se fecha a porta da rua, o barulho do moinho diminui, quando se acorda com o canto dos pássaros e todas as canções emudecem, ou seja, tudo aquilo que é comum, Salomão está lembrando que vai desaparecendo, vai acabando. Quando se teme a altura e se leva um susto pelo caminho, quando a amendoeira está em flor e o gafanhoto torna-se pesado, ou seja, aqui, e a alcaparra desabrocha, é porque o homem já está a caminho de sua morada eterna. E os que choram sua morte começam a rondar pela rua. Então, agora é que vem o feixe, Luiz, do que você quer saber. Antes que o fio de prata se afrouxe e a taça de ouro se parta, antes que o jarro se quebre na fonte e a rodana arrebente no poço. Ora, antes que o fio de prata se rompa ou se afrouxe, nós sabemos, através da doutrina,
que o espírito é ligado ao corpo por um cordão fluídico. Ele está chamando de fio de prata, nós chamamos cordão fluídico na doutrina espírita. Portanto, é uma colocação que está totalmente de acordo com o que nos informa Kardec. Veja que ele diz assim, cordão de prata se afrouxe. Kardec diz que Kardec não, o Espírito da Verdade, no Livro dos Espíritos, que a morte, o fenômeno da morte, não é vamos dizer assim, um corte abrupto. Não há um corte do cordão. Kardec disse que é como se existisse um laço onde se afrouxa esse laço. A gente vai se desligando naturalmente. Não há um rompimento abrupto, a não ser nos casos de suicídio, nos casos de acidentes trágicos que as pessoas não estão preparadas, aí sim. Quando se vai antes da hora, aí é como se fosse uma coisa... O espírito sofre mais por isso, porque ele sofre um choque abrupto. Ele ainda tem um corpo vivo, físico, sadio, e pode o espírito habitar nele naturalmente. E aí ele é tirado de uma forma abrupta, aí ele sofre. Mas aqui, do jeito que Salomão está colocando, é exatamente o que diz o Livro dos Espíritos. Antes que o fio de prata se afrouxe. Ele não fala nem se rompa. Alguns chamam se rompa ou se parta, mas realmente ele vai se afrouxando lentamente. E a taça de ouro se parta. Taça de ouro seria o nosso corpo que vai, né? Porque a vida é comparada ao ouro. A vida vai se acabando, o jarro se quebra na fonte. A água, que é a fonte da vida, vai deixar de alimentar e de existir. E a rodana repente no poço. Ou seja, aquele sistema de alimentação da vida desaparece totalmente. E aí ele coloca, antes que o pó volte à terra de onde veio, e o sopro, aqui é ruar, é espírito mesmo, muitos traduzem como sopro, mas ruar é espírito, nefesh ou nechamá, que Deus colocou em nós, volte a Deus que o deu. Porque o Gênesis 2,7 diz que Deus soprou no homem um sopro de vida, Neshamat Haim. E aí a alma vivente, ou o espírito, volta a Deus que o deu. Aí ele coloca, vaidade das vaidades, diz Coelet, tudo é vaidade. Fantástico esse termo, esse trecho. Obrigado, Luiz, pelo seu e-mail, foi muito importante, porque a gente pôde, juntos, esclarecer essa dúvida, não só para você, mas para muitos outros amigos telespectadores do nosso programa. Continue conosco, que em seguida nós retornaremos. Até já.